A videoaula de hoje é sobre a classe Polyplacóphora do filo Molusca, mas antes de começarmos a falar sobre eles, devemos relembrar algumas características gerais dos moluscos, que também vale para o grupo que estudaremos. Os moluscos possuem simetria bilateral e também são triblásticos, o que significa dizer que eles possuem os 3 folhetos embrionários, endoderme, ectoderme e mesoderme. Possuem também o celoma, que é uma cavidade que é revestida pela mesoderma e permite distribuir substâncias e acomodar melhor os órgãos internos, entre outras funções importantes. Os moluscos são animais de corpo mole, que geralmente possuem uma concha calcária para proteção. Seu corpo pode ser dividido em 3 partes principais, como a cabeça, o pé e a massa visceral. A cabeça geralmente porta estruturas sensoriais e tentáculos, mas no caso do grupo que estudaremos, não há nem olhos e nem tentáculos. O corpo desses animais é envolvido por uma espessa camada epidérmica chamada de manto, que é responsável pela organização do corpo. O manto secreta o esqueleto calcário na forma de concha. Há uma cavidade do manto que é uma abertura para o exterior, que frequentemente abriga as brânquias e as aberturas para a eliminação dos resíduos. Possui um grande pé muscular chamado de sola rastejadora. Boa parte dos moluscos apresentam a rádula, uma estrutura que se situa na base da boca, constituída por fileiras de pequenos dentes curvos, os quais são utilizados para raspar seu alimento. O filo Molusca pode ser classificado em 7 classes diferentes, sendo que hoje estudaremos a Polyplacóphora. O nome dessa classe deriva do grego polis, que significa muitas, plaques, placa e fora, que é portador. Portanto, o nome descreve a principal característica do grupo, que é a presença de válvula formada por 8 placas dorsais sobrepostas e articuladas. Esse grupo inclui animais que são conhecidos como quítons. Eles são moluscos alongados, achatados dorso-ventralmente, com um pé ventral amplo e uma área periférica no manto, chamada de cintura, que se estende a uma distância considerável das placas. A disposição de suas conchas e da cintura muscular ao redor do corpo permite que esse animal consiga subir em superfícies curvas, se enrolar em uma bola para proteção e também para ajudá-los a se endireitar. Na sua região ventral, há visivelmente um pé, um ânus e brânquias circundando o animal, mas há pouca cefalização, sendo que eles não possuem olhos. Eles vivem em águas relativamente rasas e marés baixas, costumam ficar imóveis. São adaptados a aderir em rochas e outras superfícies, e essa adesão é feita tanto pelo pé quanto pela cintura, que funciona como uma ventosa. Possuem um largo pé muscular que ocupa a maior parte da superfície ventral. Por meio deste, eles rastejam lentamente através de ondas musculares. Eles podem variar de 3 milímetros a 40 centímetros, sendo o maior conhecido por Quíton galocha gigante do Pacífico. Há uma grande variedade de cor para as conchas desses animais. Grande parte dos quítons é micrófaga, ou seja, se alimentam de pequenas partículas. Na maior parte das vezes, algas. A alimentação desses organismos é restrita ao que se encontra no substrato. A raspagem do substrato é feita por uma estrutura chamada rádula. Essa estrutura contém cerca de 17 dentes numa fileira transversal. A projeção desses dentes fazem a raspagem do substrato. Esses dentes são voltados para trás, como mostrado na imagem abaixo. Estes animais possuem glândulas salivares que secretam muco, que vão se envolver com as partículas de alimento e vão ser transportadas ao longo do canal alimentar ciliado, em direção ao esôfago. Durante este processo, as partículas de alimento vão se misturar com enzimas digestivas secretadas. O esôfago se abre um estômago, onde o alimento é misturado com secreções vindas de glândulas digestivas. Portanto, a digestão desses animais é extracelular. A reprodução nestes organismos é tida por métodos sexuados, ou seja, ocorre a troca de gametas. São animais dioicos, portanto, sexos separados. Um macho produzindo gametas masculinos e uma fêmea produzindo gametas femininos.
A fecundação nesses organismos é externa, em maior parte. A reprodução ocorre quando o macho libera gametas masculinos por sua corrente respiratória. A fertilização pode ocorrer em meio externo, como na maior parte, ou na menor parte interna, na cavidade do manto da fêmea. Após a fertilização, os ovos são formados e envolvidos em um envelope espinhoso, e são geralmente postos individualmente, ou em alguns casos podem ser postos em cordões. Ao final disso, ocorre a eclosão de uma larva chamada trocóforo, uma larva livre natante. Na metamorfose desses organismos, a região pós-trocal se alonga e forma a parte principal do corpo. O prototroco, que é a imagem mostrada ao lado, degenera-se e o animal afunda-se como um quíton jovem, que é um organismo bentônico, ou seja, associado ao substrato, diferente de suas larvas, que são planctônicas, ou seja, estão na coluna d'água e não veem os movimentos naturais dela. Enquanto as larvas possuem olhos, os organismos adultos não vão conter esses olhos em sua estrutura. Os quítons possuem a cavidade do manto localizada nos lados do corpo, entre seu pé e a borda. Isto é dado por causa do seu achatamento. Nessa cavidade encontram-se as brânquias, onde a água penetra por uma abertura inalante e vai sair por uma abertura exalante, como mostrado no esquema ao lado. A principal cavidade corpórea desses organismos é um espaço circulatório aberto ou hemocele, composto de vários seios sanguíneos separados e uma rede de vasos nas brânquias, onde ocorrem as trocas gasosas. O sangue deles é chamado de hemolinfa e contém várias células, dentre elas amebócitos, que recolhem produtos da digestão nos locais de absorção e distribuem os nutrientes pelo corpo. Eles possuem um coração dentro de uma cavidade pericárdia, localizado embaixo das últimas duas placas da concha. Há um único par de aurículas, que coleta o sangue proveniente de todas as brânquias. As brânquias deles podem ser chamadas de quitenídeo, ou brânquias verdadeiras. Estes animais possuem rim em forma de U, que conectam a cavidade pericárdia e o nefrídeo poro, que se abre para o exterior. O sistema nervoso desses organismos é formado por gânglios nervosos pouco desenvolvidos ou ausentes em alguns casos. Os principais órgãos sensoriais são subradular, que é um órgão quimiosensorial, pelos da cintura, quando há presença deles, e estetas, cuja função ainda não se é muito conhecida, mas acredita-se que são estruturas fotorreceptoras. Podemos observar o arranjo desses nervos na imagem. Entre as principais curiosidades do grupo, podemos citar sua importância como base alimentar para alguns nativos de determinadas regiões, como é o caso do Acanthopleura granulata, que já foi observado sendo comido por nativos de Bermudas e Antilhas. Agora retomando rapidamente as principais características dos Polyplacóphora, eles possuem 8 valvas articuladas, formando uma concha, podendo haver seções contendo 7 ou 9. Possuem uma cintura muscular, proveniente do manto. Nela podem ser encontradas estruturas como espículas, pelos, escamas e entre outras. São micrófagos, raspadores de rocha. São dioicos, cada um possui só uma gônada, e fazem reprodução sexuada com fecundação externa. Seu desenvolvimento é indireto. Possuem um sistema circulatório associado ao excretor. Essa videoaula foi proposta para auxiliar no estudo da classe Polyplacóphora, do filo Molusca, organizado por alunos do terceiro semestre do curso de Ciências Biológicas de Licenciatura, da Universidade de Taubaté, na matéria de invertebrados superiores. Feito por Bárbara Maria Chagas Teberga, Daiana Aparecida da Conceição, Michele Vilela Sandi, Milton Cassiano Silva Ferreira, Rayane Luana Rodrigues da Silva, nas vozes de Michele Sandi Vilela, Milton Cassiano Silva Ferreira. O material utilizado será disponibilizado na descrição do vídeo, junto com as fontes da imagem. Muito obrigado e